Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, galera, amigos e amiguinhas, se você é o jovem ainda, que fez Enem o ano passado e tá aguardando as notas, pois é. Seja bem-vindo a um bom dia para quem? Porque eu sei o quanto é aflito, como a gente fica aflito por aguardar um resultado. Não é verdade? É uma aflição, né? Os caras anunciam antecipação das notas e não carregam as notas. Esse governo, viu? Essa ditadura ideológica de quinta série é de lascar, né? Como não bastasse ontem, o K ainda teve mais uma meleca. Os caras ainda... sabe aquela história de os caras conseguir piorar o que já tá ruim? O Ministério Público de São Paulo agora vai ter mais um caso de apologia ao nazismo, né? É o Adrilles, que é ex-colunista da Jovem Pan, foi mandado embora ontem, porque ele fez o debate sobre essa história do nazismo lá do Monark, e ele resolveu tirar um sarro, levantou a mão para se despedir do pessoal. Fez assim, levantou a mão. Sabe para quê? Sabe que isso parece uma saudação nazista. A saudação que os nazistas faziam uns para os outros. Levantava a mãozinha assim. Isso num programa de televisão. Dessa TV Jovem Pan que... eu não sei o que passa na cabeça deles. Mas o caso do Adrilles, do Monark, você acha que eles caíram, foram demitidos, saíram do ar por questão de demanda popular? Não, gente. A questão é dinheiro. Dinheiro e justiça. Justiça porque agora o Ministério Público está na cola desses caras. E segundo, porque o dano de reputação foi tão grande que até mesmo esse podcast, o Flow, perdeu patrocinadores. Perdeu credibilidade de patrocinadores. Coitado de quem herdou os estúdios Flow. Porque vai ter que reverter uma situação negativa absurda que foi provocado por uma fala absolutamente condenável. E tem que ser condenado. Sabe quem tá todo mundo atrás no Congresso? O Kim Kataguiri, do MBL. E o mais engraçado é que os amigos dele do MBL estão fazendo aquela relativização, colocando na mesma bandeja, que nem ontem, né, que eu estava comentando,
Nazismo e comunismo, como se fossem dois lados de uma mesma moeda. Não, meus amigos, não tem nada a ver. Quem me fala uma coisa dessa postou uma coisa dessas foi o Fernando Holliday. Os caras não tem... Não entende o pensamento. Não tem o que dizer. Porque ou a pessoa, para ter esse tipo de pensamento, ou ela tem que não ter o devido entendimento da realidade, ou tem que ser muito, mas muito mal intencionada. Teve um tweet que eu achei fantástico. E esse tweet é do Tico Santa Cruz. Vou até ler. Um colega que gosto muito me falou que o comunismo matou muita gente. Eu concordei com ele e ressaltei que o capitalismo não só matou, como escravizou, invadiu territórios, roubou riquezas de países e, no entanto, continua sendo aplaudido por gente que nem capital tem. Bravo, bravíssimo. É esse o paralelismo que a gente quer fazer. Porque, sim, nós vivemos sobre um mundo de conveniências. Nós vivemos um mundo muito mais publicitário do que informativo. E quando eu falo publicitário, eu falo no sentido de as pessoas exaltarem as qualidades e esconderem os defeitos, para apresentar uma versão idealizada da realidade que na verdade não existe. Inclusive até mesmo uma das coisas que eu fico possesso da vida. Eu fico bem possesso da vida sobre isso, né? Dessa questão de conveniência, é que as pessoas, elas acreditam que o mundo tem que ser do jeito que elas imaginam que deve ser. É o famoso medir os outros com a sua própria régua. Não dá para fazer isso. Não dá. E aí, nós temos aqui um dia horrível de que a Câmara aprova um projeto de lei que facilita o aval a agrotóxicos. O texto ele vai para o Senado ainda, mas é uma vergonha o que acontece no Congresso Nacional Brasileiro. Parece que os ratos estão percebendo que o navio está afundando e estão tocando o terror. Leis absurdas. Mas botar mais comida na mesa, isso é um pretexto furado. O que eles querem é reduzir os custos ao máximo, não importando a qualidade dos produtos. Tem uma história que contaram aqui, que é a do o maior produtor agrícola do Brasil. Ele percebeu a importância do manejo sustentável da lavoura
e isso traduziu em ganhos na produção, inclusive com redução de custos, porque diminuiu e muito o uso de defensivos agrícolas. O, o Supremo confirmou as federações partidárias, é uma novidade das eleições, é diferente da coligação. Coligação são partidos que eles se juntam só na hora da eleição, depois cada um por si, Deus por todos. A federação partidária é diferente. Eles se juntam e ficam os 4 anos juntos, blocados. Os partidos são independentes, mas eles vão votar juntos e blocados e vão compartilhar os recursos do fundo partidário. Então, isso é uma solução para manter algumas legendas, atingir o quociente eleitoral, né? Tem gente que é contra porque acredita que precisa ter menos partidos no Brasil. Sabe como é que vai fazer para ter menos partidos no Brasil? É só permitir que as pessoas se candidatem sem precisar se filiar a um partido político. Para você ser candidato público, você precisa se filiar a um partido político. Então esse é o problema. Você vê como como essa questão ela repercute, né? A imprensa internacional criticou o monarca, né? Que coisa. Porque é um escândalo. Sinceramente, é um escândalo. Bem, o Brasil teve mais uma marca negativa em relação à Covid. 1.295 mortos em 24 horas, a pior marca desde 29 de julho. E essa questão só vai aumentando. 1.000 mortes em 24 horas. A média está em 800, a média móvel está em 873. É bem provável que a situação continue crescendo de forma alarmante. Está sem controle. Não sei se poderemos atingir os piores dias da pandemia, quando chegou a uma quantidade aqui absurda de 3.000 mortos em março, abril de 2021. Mas o aumento da quantidade de casos é muito assustador. A média móvel de casos está em 163 mil. Em nenhum momento chegou a esse patamar. Em nenhum momento chegou a esse patamar.
Então, assim, é lógico que assim, a quantidade de mortos em relação à quantidade de casos conhecidos é bem menor. No entanto, não a quantidade de casos é muito maior, né? Então isso vai se preocupando. A situação nas capitais pode estar mais tranquila, mas no interior o bicho está pegando. O tá vendo aqui o julgamento do menino Henri, né? Do menino que morreu, né? O ex-vereador Jairinho tá no banco dos réus, não se sabe o que vai rolar aqui. Ainda tá havendo aí um impasse sobre o governo de São Paulo, né? Se o candidato dessa junção entre o PSB e o PT será o Márcio França ou o Haddad. Vamos ver como é que vai ser. O Neymar perdeu 200 mil cruzeiros após golpe bancário. Que coisa, hein? O que mais? O Chelsea ganhou de 1-0 do seu adversário, vai para a final contra o Palmeiras no sábado. Mas sinceramente, o Palmeiras está melhor do que o Chelsea. E na Inglaterra, só o Manchester City está numa situação em termos de títulos fora da Inglaterra pior do que o Chelsea, tá? Porque Manchester United já foi campeão do mundo, Liverpool já foi campeão do mundo, tá? Isso mesmo que seja aquele torneio intercontinental, né? Não sei se o Arsenal chegou a ser campeão, né? O Chelsea ganhou a Europa 2 vezes e até agora não ganhou nenhum Mundial de Clubes, né? E o Manchester City, por mais dinheiro que injete, ainda não chegou ainda a um título europeu ainda, né? E é bem capaz de no sábado o Palmeiras ser campeão mundial. Bem capaz, tá? Eu como torcedor aqui fiquei chateado com o meu Raio Valecano. Perdeu em casa a partida de ida da Copa do Rei. Nossa. Que coisa, hein? Bem,
Quintou, né? Estamos à beira do final de semana. Eu sei que as coisas essa semana está sendo turbulenta e não tem jeito, né? Nós estamos vivendo aí um período turbulento, né? Em muitos aspectos. Mas, apesar dos pesares, nós temos braços, nós temos pernas, nós temos voz. Ah, você, nossa, esse discurso é um pouco capacitista, mas não quero que essa parte seja vista de forma literal, tá? Nós temos vontade, atitude e nós temos brio, caráter, fibra. E se nós temos tudo isso, nós podemos fazer a diferença e transformar o mundo. Mesmo que essa transformação seja algo que esteja aqui do seu lado. Porque tudo que você faz reverbera ao seu redor e vai trazendo reflexos para outros lugares. Você não imagina a força e o poder que você tem. Que o seu dia seja maravilhoso em termos de coisas boas. A gente precisa suar de prazer, ter muita saúde, viver a liberdade, viver felicidade. Lembrou de uma música? Sim. É de Gonzaguinha. E faz muito sentido. Porque é uma coisa, não é uma coisa de passado ou de futuro, é de momento presente. Como é que a gente pode colher os frutos de uma árvore que a gente não plantou a semente? Já parou para pensar? Tá na hora de colocar as coisas, o nosso bloco na rua. Botar para gemer. Essa é uma outra música. Não sei se é do Geraldo Vandré. Não, não é do Geraldo Vandré, é do Sérgio Sampaio. Essa música ela tem um significado muito grande. E ela tem a ver com resistência. Não resiliência. Resiliência é um termo clichê. É um termo clichê cunhado, inclusive, para a gente resistir àquilo que é insuportável. Não sejamos isso. Não sejamos aceitar o lixo que nos é jogado na nossa cara. A gente precisa aprender a dizer não. E dizer não é muito importante do que dizer sim. Porque é um filtro. Imagine só se você tem uma longa jornada pela vida e você pega tudo aquilo que lhe dão, algumas coisas boas, mas muitas coisas ruins. E mesmo que sejam coisas boas, elas vão te pesando e você precisa soltar. Porque não dá para viver com peso. Uma vida pesada. E aí é a hora de dizer não. De dizer chega, basta. E é isso que a gente tem que colocar na cabeça. Quando você vai dar o seu basta
aquilo que te incomoda. Já parou para pensar? É isso aí. Um beijo no coração de vocês, se cuidem e uma excelente quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022. Não deixem de beber água, não deixem de usar a máscara, não deixem de tomar a vacina, caso ainda não tenham tomado, não deixem de viver a vida com leveza e não deixem de me seguir nas mídias sociais e também nas plataformas de podcast. Comente o que você achou disso que eu disse agora. Vale a pena, eu vou ficar muito contente de ouvir, de ler o seu comentário ou ouvir a sua mensagem. Os links estão na descrição desse episódio. Tá bom? Um beijo. Se cuidem. Este episódio é produzido pela Castor AMT. www.castor.com.br. Você pode encontrar esse episódio e outros do podcast Castor e seus escapes através do endereço anchor.fm/castor ou também através das plataformas de podcasting e também de streaming. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Breaker, Castbox, PokerCasts, Radio Public, Stitcher e também através do Deezer. Você também pode seguir nas redes sociais, no Facebook e também no Instagram, através do @castor.podcast. Também estamos no YouTube.